Comigo no livro do Gênesis, capítulo 22. Louvado seja o nome santo do Senhor. Gênesis capítulo 22, versículo 7, versículos 6 e 7 e 8. Louvado seja Deus. Todos encontraram? Digam amém. Amém. Aleluia. Que diz assim, versículos 6, 7 e 8. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis que o fogo e a lenha, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Podeis assentar, glorificando a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos no mesmo livro do Gênesis, no capítulo 12, Deus fazendo uma chamada para Abraão e dizendo: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Louvado seja Deus. E diz: e eu farei de ti uma grande nação. Nós sabemos, queridos irmãos, que a mulher de Abraão, a Sara, era estéril. Louvado seja Deus. Mas mesmo assim, Abraão, ainda não conhecendo a Deus, conhecendo ali naquele momento a Deus, ele, louvado seja Deus, ouviu a palavra do Senhor e obedeceu. Abraão saiu do meio da sua parentela, da sua terra, pegou tudo que lhe pertencia, os seus escravos, aquelas pessoas que trabalhavam com ele, toda a sua fazenda, e partiu, atendendo o chamado de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Imagine, meus amados, como ficou a cabeça de Abraão naquele momento, que Deus disse para ele: farei de ti uma grande nação. Louvado seja Deus. E Deus disse mais: abençoarei a quem te abençoar, e amaldiçoarei a quem te amaldiçoar. E Abraão seguiu o seu caminho, obedecendo a voz de Deus, um Deus que ele ainda não havia visto, mas que ouviu a sua voz e acreditou e creu que Deus, louvado seja Deus, é o Deus dono de todas as coisas, criador dos céus e da terra. Louvado seja Deus, e que ele não estava sozinho nessa caminhada. A mulher de Abraão, como eu disse, Sarai, era estéril. Louvado seja Deus. E Abraão mesmo assim acreditou que ele iria ser uma grande nação. E nós vemos aqui, nesse capítulo 22, louvado seja Deus, nós vemos aqui que Deus já havia cumprido a promessa a Abraão de que ele teria um filho, louvado seja Deus, saindo das suas entranhas. E como nós vemos na história, isso aconteceu. Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão, e Sara gerou um filho chamado Isaque. Diz a palavra de Deus que Abraão amava muito o seu filho Isaque. E nós vemos no versículo 22, no primeiro versículo, diz: aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Nesse primeiro versículo, meus irmãos, nós aprendemos que quando Deus fala conosco, nós temos que estar pronto. Nós temos que responder para Deus: eis-me aqui, Senhor. Nós conhecemos um homem profeta também na Bíblia Sagrada, que quando Deus chamou ele, quando Deus escolheu ele como profeta, ele disse: eis-me aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. Um profeta chamado Isaías. Nós conhecemos também outro, que quando Deus chamou, o profeta velho ensinou para ele que ele respondesse: eis-me aqui, porque era Deus que estava falando com ele. Profeta Samuel. E nós vemos aqui nesse primeiro versículo que Deus falou, chamou Abraão e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu
de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Imagine, irmãos, que Deus falou ali no capítulo 12 que faria de Abraão uma grande nação. Ele falou que Sara iria gerar um filho, louvado seja Deus, um filho de Abraão, esse filho que nós conhecemos, que é Isaac. E agora Deus diz, chama Abraão e fala: olha, Abraão, leva teu filho para o monte Moriá e oferece como sacrifício. Aí Abraão, como não ficou na cabeça de Abraão, mas como Deus me falou que iria ser uma grande nação saída de mim, a promessa dele se cumpriu na minha vida, nasceu meu filho, está aí Isaac, e agora Deus está me pedindo novamente para me sacrificar meu filho, a quem eu tanto amo, louvado seja Deus. Irmãos, como nós dizemos, nós falamos que acreditamos em Deus, nós falamos todos os dias que a nossa fé em Deus é grande, mas já imaginou se Deus pedir um de nossos filhos para nós oferecer como holocausto, como sacrifício? Se Deus nos provar dessa maneira, o que é que nós vamos fazer? Será que nós vamos levar o nosso filho? Hoje em dia é difícil até para você se desgarrar com um bem material, né, que é uma coisa errada. Você tem ali uma coisa que você gosta, né, mas vamos dizer assim, que a obra de Deus está precisando, você passa e vê uma igreja, uma loja, um lugar que foi escolhido para o nome de Deus ser adorado, precisando de algo que você tem, e você endurece o coração, você fecha a mão e não desfaz daquilo. Deus toca às vezes no coração da pessoa, olha, vai lá e abençoa, vai lá e faz esse sacrifício, mas nós não fazemos. Isso é o que diferencia nós de Abraão. E a Bíblia diz que é filho de Abraão aquele que tiver a fé juntamente com Abraão. Esse é filho de Abraão, pela fé, através da fé. Mas nós não temos coragem de fazer o que Abraão fez. Deus estava apenas provando, porque Deus é Deus conhecedor de todas as coisas. Deus sabia, louvado seja Deus, Ele mesmo sabia que aquilo não iria acontecer, mas Ele estava provando Abraão, para ver a fé de Abraão. Muitas vezes Deus faz isso com a gente também. Deus nos prova, e muitas das vezes nós passamos desapercebidos. Deus pede para nós sacrificar algo, Deus pede para nós fazer algo pela obra de Deus ou pela vida de um irmão que está necessitado, e nós, como eu já disse, endurecemos o coração. E o que é que nós respondemos para Deus? Não é Deus que está falando. Isso não é de Deus. Porque Deus, Ele quando dá uma coisa, Ele não toma. É desse jeito que o ser humano pensa. Louvado seja Deus. Se Deus pede, a pessoa tem um carro ou qualquer outro bem material, né? E às vezes Deus fala através do profeta, Deus pede, manda dar, a pessoa fecha a mão, endurece o coração e não dá. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas eu quero falar uma coisa para os irmãos nessa noite. Quando Deus Ele pede para você desfazer de algo, é porque Ele está preparando algo muito maior para você, algo muito maior para a tua vida. Muitas vezes nós não recebemos as bênçãos de Deus por causa disso, porque o nosso coração endurece. Vem aquele negócio, não é Deus que está falando, esse negócio não é de Deus, né? Como eu estava falando do carro, não, esse carro Deus me deu, com maior sacrifício, eu estou pagando as prestações, como é que Deus agora vai me tomar? Mas se Deus Ele está pedindo aquele, é porque Ele quer dar outro melhor. Ele quer dar algo maior, quer fazer algo grande na vida da pessoa, porque o nosso Deus, Ele é grande. Nós temos que colocar isso na nossa cabeça. Que o nosso Deus é um Deus grande, é um Deus das causas impossíveis. Você pensa, mas se eu desfizer desse objeto, se eu desfizer desse bem, né? Como que eu vou arrumar outro? Nós já estamos aí diminuindo a grandeza de Deus. Nós já estamos duvidando da capacidade que Deus tem de fazer na nossa vida. Você prefere ficar com aquele velho, louvado seja Deus, do que dar ouvido à voz de Deus. É isso que acontece, né? Na vida das pessoas, na nossa vida. Muitas vezes nós deixamos de receber uma bênção grande na nossa vida, porque, louvado seja Deus, muitas das vezes nós não damos ouvido à palavra de Deus. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abrandou o jumento e tomou
consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Outra coisa que nós aprendemos também com essa passagem, né, falando de Abraão. Abraão, quando Deus falou com ele, Abraão não falou com ninguém. Se Abraão amava aquele filho, imagine a sua esposa, né, Sara, que já era velha, que viu a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Ela amava muito mais, né, do que a sua própria vida, eu creio. Se Abraão tivesse falado para Sara que Deus havia feito aquilo, ela é capaz de ela ter duvidado de Deus naquele momento. Falar que não foi Deus, porque ela amava demais o seu filho. Mas Abraão, como servo de Deus, ele ouviu a voz de Deus, não contou para ninguém e saiu com o rapaz, com o jumento, com a lenha, né, com o cutelo, em direção do lugar que Deus havia mandado ele ir. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele guardou um segredo, ele guardou para si. Muitas vezes, irmãos, Deus fala com a gente e nós saímos falando para todo mundo. A gente enche a rua, fala até para quem não recebe de Deus, né? E aquela pessoa, em vez de falar palavras de bênçãos para a nossa vida, ela fala palavras de maldição. Não vai conseguir de jeito nenhum, né? Esses crentes têm uma mania de grandeza. É desse jeito. Muitas vezes Deus fala com a gente, nós temos que ficar calados esperando a providência de Deus. Muitas vezes Deus tem tocado no meu coração e tem coisas até hoje que a minha esposa não sabe. Porque Deus falou para mim, se Ele tocou no meu coração, para mim não falar para ninguém, aquilo é só para mim. Eu tenho que esperar em Deus e eu tenho certeza que vai se cumprir. Porque o Deus que nós vivimos é um Deus grande, forte, poderoso. Louvado seja Deus. E Ele está de olho naqueles que estão aqui na terra, nos verdadeiros adoradores. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e olhou e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Agora tem uma coisa aqui que nos intriga, né? Era segredo, mas Abraão levou esses 2 escravos, esses 2 servos. É claro que esses 2 servos sabiam o que iria acontecer, porque se ia somente a lenha nos jumentos, cadê o cordeiro para o holocausto? Né? Eles sabiam, louvado seja Deus. E tem uma passagem na Bíblia que diz: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Louvado seja Deus. O que dá-nos a entender aqui é que aqueles 2 servos, aqueles 2 escravos ali estavam com fogo. Era para que o fogo não se apagasse. Louvado seja o nome santo do Senhor. E disse Abraão, e tomou Abraão a lenha e do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu filho. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Estava ali Isaque naquela situação, também nessas alturas, já sabendo o que iria acontecer. Louvado seja Deus. Imagino como estava o coração daquele jovem, na sua tristeza. Mas ele também estava ali porque ele era o escolhido de Deus. Ele sabia que Deus proveria. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele não questionou com seu pai, porque ele sabia que o seu pai era um homem de Deus. Isaque também era um homem de Deus, era um escolhido de Deus, nazireu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então acredito que ele estava ali em uma tristeza profunda, uma tristeza muito grande. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu filho. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cutelo para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá. Irmão, esse Deus proverá não pode de maneira alguma afastar das nossas vidas.
Se a pessoa está desempregada, se a pessoa está passando dificuldade, prova, né, passando por uma coisa ali que aos olhos humanos a pessoa acha que ela não vai conseguir resolver, você tem que levantar os olhos para os céus e dizer: Deus proverá. O meu Deus proverá todas as coisas para a minha vida, todas as coisas que eu estou necessitando. E de repente, quando você menos espera, a bênção chega. Louvado seja Deus. Aí o que é que nós temos que fazer? Glorificar a Deus. Dizer: Deus, eu sabia que o Senhor iria prover todas as coisas para a minha vida. Eu quero falar uma coisa para os irmãos. Deus, Ele não abandona os seus escolhidos. Jamais abandonará. Louvado seja o nome santo do Senhor. Todas as vezes que eu estou orando, quando eu peço algo a Deus para me livrar das forças negativas, para me livrar do inimigo, eu me lembro que Deus, Ele já vem me livrando há muitos dias atrás, há muito tempo. Então, você tem que dizer: me livra de todo mal, como o Senhor tem feito. Louvado seja Deus. Porque muitas vezes nós oramos a Deus e esquecemos que nós estamos aqui porque Deus, Ele já está fazendo. Ele já está providenciando. Louvado seja Deus. Então é desse jeito, irmãos. E aqui no versículo 9 diz assim: e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali Abraão um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Um momento muito difícil para Isaque e também para Abraão, mas ele iria fazer. Ele ia fazer o que Deus havia mandado, porque ele tinha certeza que se Deus falou para ele que ele iria ser uma grande nação e que todas as famílias da terra iriam ser abençoadas através dele, ele sabia que Deus iria prover. Porque quando Isaac falou: meu pai, cadê o cordeiro para o holocausto? Ele disse: meu filho, Deus proverá. Abraão sabia que Deus poderia, até mesmo depois da morte, ressuscitar o seu filho com todo o seu poder. A fé de Abraão era tão grande que ele disse: eu vou ser uma grande nação. E ele pensou, creio eu, que se meu filho morrer, ele é poderoso para o ressuscitar. Louvado seja Deus. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe brandou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, quando Deus nos pedir uma coisa, nós não devemos negar de maneira alguma, porque Deus, quando é Deus que fala, você sente no seu coração. Quantas vezes nós já fomos na igreja ouvir pregação e você sai pior do que você entrou? E nego revela, nego pula, vira cambalhota e a pessoa não sente nada. Sabe por quê? Porque tudo aquilo ali que aquela pessoa falou, tudo que ela fez, não estava vindo de Deus. Porque quando vem de Deus, a palavra sai daqui e toca direto no seu coração. Você sente que a palavra é de Deus. Você sente que a pessoa que está ali é uma pessoa sincera, é um servo de Deus que está ministrando a palavra. Mas quando não é, quando a pessoa começa a pular, virar cambalhota, revelar, a pessoa não sente nada. Quando é no outro dia, está o comentário: pastor fulano veio de São Paulo, do Rio de Janeiro, fazer uma campanha de 3 dias na igreja tal, não aconteceu nada, e falando ele é isso, ele é aquilo, falando mal da pessoa. Como eu já vi numa certa igreja que a gente congregou, aquilo ali não tinha nada de Deus, nada, nada, nada. Dá vontade da pessoa levantar lá no meio e chamar aquela pessoa de mentiroso, né? Porque não tinha nada de Deus. Então, quando é de Deus, quando Deus fala, o Espírito Santo toca
no coração da pessoa, e a pessoa recebe e acontece na vida dela tudo aquilo que Deus falou, tudo aquilo que Deus prometeu acontece. Louvado seja Deus. E eu quero falar para você nessa noite, né, que Deus, ele vai prover tudo na sua vida. Tudo aquilo que ele tem prometido, ele vai cumprir. Porque o nosso Deus é fiel para cumprir, né? Ele jamais vai nos deixar na mão. Quando eu já passei muitas provas, muita mesmo, muitas provas, mas eu sempre acreditei que Deus, ele iria prover e continua provendo na minha vida, né? Ali no último minuto, a irmã Ju estava dando testemunho aqui. Eu já passei, não foi só uma vez não, de estar na hora, assim, chegar na hora, né, de acertar aquele negócio, de pagar uma dívida, sem nem um centavo no bolso. Mas eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio. E se eu não tiver nada, se ele não prover, é porque ele não quis prover. Mas se ele quiser, ele pode fazer até no último minuto, né? E se ele não quiser fazer, que ele não faça, mas ele vai me colocar as palavras na minha boca para conversar com aquela pessoa, mas ele vai prover de qualquer maneira. Irmãos, não foi nenhuma nem duas vezes, no último minuto aconteceu. E eu levantar as mãos para os céus e falar em espírito, porque eu sou calado. Eu estou com o que gosto de falar, porque não é igual Abraão, porque a mulher começa a fazer escândalo, começa a coçar a cabeça, né? Mas no último minuto eu não falei que meu Deus é Deus grande, forte, poderoso, que não deixa os seus escolhidos na mão, que nunca deixou, e acredito que nem vai deixar, nem na minha vida, nem na vida nem dos irmãos. O que precisa é nós continuarmos firmes na presença de Deus, sabendo que Ele é provedor, que Ele socorre os necessitados. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui para encerrar nós vamos ler o último versículo, 2 versículos. Então levantou Abraão os olhos aos céus e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas, no manto. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, e em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor brandou Abraão pela segunda vez, desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deverás que abençoarei, grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos céus, a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. O resultado, irmãos, é que está aí essa grande nação, milhares e milhares de seguidores de Cristo, com a fé, né? Louvado seja Deus, a fé de Abraão. Nós somos filhos de Abraão, né? O pai da fé. Abraão é chamado pai da fé. Então, são passagens bíblicas, né, que ficou para nós, que nós temos que pegar, né, para as nossas vidas, porque isso serve tanto de fortalecimento para a nossa vida espiritual, como para toda a nossa vida, né? Nós temos que nos firmar nessas palavras, né, é que ela nos fortalece e que nos mostra o caminho a seguir. E nós temos que seguir com essa fé, batalhar por essa fé que uma vez foi nos dada, e foi dada de graça. E essa fé está dentro do nosso coração, e isso o diabo jamais vai tomar, porque ele não pode. Amém? Vamos colocar de pé. Louvado seja Deus. Eu quero aqui agradecer mais uma vez a oportunidade, né? O pastor passa essa responsabilidade para a gente, glória a Deus. E agradecer pela presença de cada um dos irmãos. Que Deus possa abençoar poderosamente em nome de Jesus.